o tabuleiro quântico das infinitas possibilidades, a fé e a física quântica. Este estudo baseia-se no conhecimento da física quântica e da realidade espiritual. A vida física se manifesta a partir da escolha pelo observador do caminho a seguir dentro daquilo que aqui denomino de tabuleiro quântico de infinitas possibilidades. Neste vídeo, uso-me dessa comparação a fim de tentar explicitar o que, no meu entendimento, ocorre nos campos físico e espiritual e que afeta diretamente a existência nesse grande jogo da vida. Então façamos de conta que cada um de nós temos à nossa frente um grande tabuleiro de xadrez, cujo destino de cada peça nós mesmos decidimos, a fim de tentarmos obter êxito e vencer esse grande jogo da vida. Dada a racionalidade e a inteligência humanas, aquele a quem podemos denominar de o Criador, ou o Ser Supremo, ou a grande mente universal, ou o Altíssimo, ou o Cosmos, ou o Universo, ou o Supremo, ou mesmo e principalmente o Grande Eu Sou, ou outro nome que possamos atribuir, dotou-nos do que chamamos de o livre-arbítrio. Sendo assim, já nos pode ser atribuído mérito ou a acusação dos nossos atos, uma vez que somos co-criadores como parte que somos do nosso Deus e do universo. E fique claro que a fé da espiritualidade e as leis da física quântica estão diretamente relacionados no que muitos chamam de o mistério da existência. Se por um lado o grande mestre Jesus veio nos ensinar que tudo é possível àquele que crê, por outro lado, a física quântica se nos revela como a física das infinitas e múltiplas possibilidades. Afinal, tudo é energia, e elétrons aparecem e desaparecem o tempo todo, em todos os lugares. As possibilidades estão diante de nós, e temos uma infinidade de jogadas possíveis de se fazer. A energia vibra diante de nós por todos os lados, e aquilo que escolhermos e acreditarmos, sem duvidar, se nos revelará fisicamente. Então ponhamos em prática o PSA, pensar, sentir e agir. Pensar naquilo que queremos, sentir como se já sendo realidade e agir fazendo a parte que nos cabe. De uma forma mais simplória, é assim que tudo vem à realidade na nossa vida. É assim que aquilo que acreditamos ou que escolhermos virá à realidade. Isto é física quântica e também é o fruto da fé. Assim, temos que acreditar firmemente que já alcançamos aquilo que queremos, mesmo sem ainda o vermos diante dos nossos olhos físicos. Acreditem, é assim que funciona. Falo isso com muito conhecimento de causa, pois se já colapsei uma grande viagem ou uma grande promoção no meu trabalho, também uma grande esposa que muito me completa, dentre outras maravilhas, hoje falo aqui como quem viu tudo funcionar perfeitamente na minha própria vida. É fantástico. A escolha está nas nossas mãos. Basta crermos firmemente, sem duvidar. Voltando ao tabuleiro quântico, entendi após muito estudo e, claro, por meio de revelação da mente mestra suprema, que essa metáfora se aplica muito bem para tentar explicar como tudo acontece. Numa determinada noite, por meio de um sonho, como que num insight, percebi que eu já tinha a percepção das cenas ali mostradas. Sonhei sendo perseguido, sem um motivo justificável, juntamente com um primo, por soldados americanos. Fugimos para a casa da irmã dele, minha prima, que ficava um pouco mais adiante do ponto onde esses soldados assassinos dos meus planos e acontecimentos quase nos alcançavam. Por ter planos com relação àquele país, entendi que esses soldados nada mais eram do que os meus próprios paradigmas tentando me sabotar. Por esse motivo, eu me referi aqui como soldados assassinos de planos e acontecimentos, uma vez que os planos que eu já havia feito, já os tinha como acontecimentos reais na minha vida. Daí, numa luta espiritual ou quântica, tais soldados inimigos vinham tentar me assolar, ou seja, me fazer desistir das minhas próprias metas. Tudo faz sentido, pois diversas vezes ao ter sonhos, ou passar por lugares, ou mesmo vivenciar situações específicas, eu tive a sensação de que, como num déjà vu, eu já havia passado por aquele lugar, ou mesmo conhecido aquela pessoa, ou já tivesse vivenciado aquilo. Hoje entendo que, na verdade,
o que se me mostrava nos sonhos e mesmo que me aparecia diante de mim como um déjà vu em diversas situações e ocasiões, nada mais era do que uma das múltiplas possibilidades que estavam diante de mim, podendo ser que noutro momento eu havia deixado aquela possibilidade de lado em detrimento de outra. A teoria do tabuleiro quântico nos explicitaria muito do que revela as possibilidades quânticas e também do que já foi ensinado sobre fé, principalmente pelo próprio Mestre Jesus. Isso é fantástico, pois muitas vezes Jesus usou a expressão homens de pouca fé, pois ele mais do que ninguém sabia do grande poder que há em nós, o poder de realizar qualquer coisa por meio da fé. Inclusive, explicando sobre o poder que há em nós, respondeu aos seus discípulos: se podes, tudo é possível ao que crer. Eu lembro diversos momentos em que se me passou na mente a sensação de estar passando por um lugar ou situação por 2 vezes ou mais. Entendo que isso seria a revelação das possibilidades existentes dentro da minha mente inconsciente. Tudo é possível ao que crer, dizia Jesus. Isto é mesmo revelador. Sendo assim, iremos ter sempre diante de nós uma infinidade de possibilidades, ou seja, de caminhos diferentes para escolher. Entendo ser possível, quanticamente falando, então, interferir no tempo a fim de se traçar um novo caminho, lembrando-se que o campo espiritual ou quântico não estaria sujeito ao tempo cronos que seguimos aqui no campo físico. Deus é atemporal. Percebo e entendo que isso deveria esclarecer como funcionam as coisas. Temos infinitas possibilidades e múltiplos caminhos a escolher. Então, o que definirá que realidade aparecerá diante de nós serão as nossas escolhas conscientes sacadas do tabuleiro quântico, da mente universal subconsciente. Sei que o assunto é intrigante, mas, mais do que isso, eu o chamaria de revelador, uma vez que está totalmente alinhado com o que se concluiu até hoje sobre os assuntos fé e física quântica, a física das possibilidades. Os soldados inimigos, ou seja, os meus paradigmas, estavam vindo para roubar os meus sonhos, ou melhor, os planos que eu havia traçado para seguir, ou aquilo que eu já havia definido como realidade, isto é, sabotar a minha escolha. Cabia a mim manter firme o meu propósito até a manifestação daquela realidade que concretizaria a minha vontade, a minha escolha diante de múltiplas possibilidades, fazendo-me feliz a partir daquilo que eu já havia definido como o melhor caminho a seguir nesta vida física. Explicando melhor o tabuleiro quântico das infinitas possibilidades. O tabuleiro quântico é o lugar onde tudo acontece, sendo isso a parte espiritual ou quântica da coisa. A partir desse tabuleiro quântico, isto é, no plano quântico ou espiritual, temos a possibilidade de sacarmos a peça que quisermos e fazermos a melhor jogada, sendo que essas escolhas se consubstanciam na nossa realidade aparente, ou seja, na nossa realidade física. O tabuleiro é quântico e o jogo ali jogado se manifesta na nossa realidade física. Agora, o que temos que ter em mente é que, diferentemente do campo quântico, as coisas no campo físico estão sujeitas ao fator tempo. No entanto, no campo quântico, esse fator temporal não existe como aqui, no físico. Afinal, o fato de Deus ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e dele ser atemporal, entendo que isso revela muita coisa que até então não compreendíamos perfeitamente. Deus, a grande mente mestra, é atemporal. Esse é um dos seus atributos. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o grande eu sou, e não nos esqueçamos que nós somos parte dele. Se ele é Deus com letra maiúscula, o Todo-Poderoso, nós somos deuses com letra minúscula. E isso não sou eu que afirmo, mas sim a própria Bíblia. Se ele é o poder, nós temos o poder. E a esse poder que ele nos outorgou, denominamos fé. Então vamos nos aprofundar nesse assunto, sem esquecermos de fazer uma justa medida do que vem a ser fé, e de onde podemos tirar tudo por meio desse poder, a saber, do tabuleiro quântico que nos apresenta as múltiplas possibilidades de escolha para a nossa jogada de mestre. Bem,
Se nós fazemos parte de Deus, ou do universo, ou da mente mestra, como quer que chamem, como somos células do seu corpo, o que definimos para a nossa existência, assim virá a realidade, pois ele nos outorgou livre-arbítrio e o poder da fé. Lembram? Assim, define-se no livro aos Hebreus a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em suma, tudo é possível ao que crer. Todas as possibilidades estão postas no grande tabuleiro quântico. Cabe a nós, pela fé, escolhermos aquilo que é melhor para nós, usando as peças mais adequadas desse tabuleiro e como isso, os melhores caminhos nesse grande tabuleiro quântico de infinitas possibilidades. Temos que nos manter firmes nos propósitos da nossa fé até que as nossas escolhas que foram sacadas do tabuleiro quântico venham à existência. Isso se dará pela construção ou materialização que a substância amorfa, ou seja, sem forma, que permeia todos os interespaços do universo, existente no campo espiritual ou quântico, imprimirá no tempo certo na nossa realidade física tangível, palpável, isto é, perceptível com os nossos 5 sentidos físicos. É o grande Eu Sou agindo em nós, por meio do nosso livre-arbítrio. Afinal de contas, desde o Gênese bíblico se revela que somos co-criadores com Ele. Deus é o grande Eu Sou, ou seja, Ele é tudo ao mesmo tempo. Ele pode ser chamado de o Deus das infinitas possibilidades, ou se preferir, de uma forma mais religiosa, o Deus do possível e o Deus do impossível. Ele tudo pode e nós também. Afinal, Jesus afirmou que aos seus seguidores seria possível fazer as mesmas obras que ele fez, e até maiores. Aquele que tudo pode, tudo sabe e está em todos os lugares ao mesmo tempo, nos outorgou o seu poder por meio da fé que há em nós. Nós somos partes do grande Eu Sou, sendo células autônomas, ou seja, temos livre-arbítrio para tomarmos as nossas próprias escolhas e decisões. O caráter essencial de Deus é o amor. Então, somente as atitudes e decisões que tomamos e que estejam alinhadas com o amor poderão existir para sempre. De um lado, temos uma grande luz, uma força positiva, perene e autoconstrutiva. Do outro lado, temos uma grande treva, uma força negativa, passageira e autodestrutiva. Podemos falar sobre este último tópico num próximo vídeo, mas o tabuleiro quântico das infinitas possibilidades explica quase tudo. Busquem e se aprofundem no conhecimento da verdade. Fiquem na paz e um forte abraço a todos.